RTX 4080 de 16 GB, RX 7900 XTX de 24 GB. E aí, quem vence esse confronto? Temos vantagens e desvantagens dos dois lados, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas e trago para vocês um embate, um duelo de duas das melhores placas de vídeo mais rápidas do mundo para jogos, resoluções altas como 4K, 1040p ou ultra-wide 4K, tá? Para que você possa jogar com bastante margem, VRAM sobra, alta performance, novas tecnologias sendo implementadas. Começando aqui com a RTX 4080, tá? Visivelmente nós vemos uma placa bastante robusta, olha o tamanho desta placa aqui. Esse aqui é um modelo fabricado pela própria NVIDIA. Infelizmente você não encontra no Brasil, é um modelo bem diferenciado. Tenho certeza que se vendesse que as pessoas iriam querer comprar. Observe, nós temos uma fã na parte da frente e a outra fã na parte de trás, cara. Isso é diferenciado, né? A placa é bastante grande, né? Pesada, toda feita de metal, que realmente chama muita atenção, de forma com que o dissipador, o heatsink, é o próprio corpo da placa. Olha só que curioso, essa parte preta aqui é um dissipador que está formando um corpo dela. É similar ao design que a NVIDIA trouxe na série 30, tá? 4080 é uma das melhores placas que existem hoje no line-up da NVIDIA. Ela fica abaixo apenas da 4090, 4090 que é hoje a flagship, a high-end. Futuramente pode ter uma 4080 Ti, uma 4090 Ti, mas por enquanto é o que nós temos aqui, tá? Essa aqui é uma placa de vídeo que vai ter como diferencial em relação às placas da AMD o DLSS 3.0, que inclui o Frame Generator. Já fiz testes aqui no canal, hoje vamos ter testes também aqui do Frame Generator. Basicamente é um recurso que permite que essa placa de vídeo aumente o frame rate independente do gargalo do processador. Então, se de repente você está ali a 100 quadros num certo jogo, cara, tem jogos que ela faz 220. É muito grande o aumento de frames, porque ele pega ali os quadros e insere um quadro intermediário além do quadro que o próprio CPU está gerando. Isso é uma coisa, no mínimo, bastante interessante, tá? Um outro diferencial das placas da NVIDIA, o suporte a Ray Tracing ainda é aprimorado, apesar das placas da AMD estarem melhorando. Agora nós estamos aqui na segunda geração de Ray Tracing nessas placas. A NVIDIA é pioneira, ela começou isso lá na série 20, então ela tem mais know-how nessa área. E de fato, para Ray Tracing, em conjunto também com o DLSS, essa placa tem sido mais forte. Nós também vamos abordar isso nesse vídeo, tá? Parte de compatibilidade com software, é reconhecido que a NVIDIA tem uma melhor compatibilidade, melhor performance, CUDA, Optics, nos diversos softwares que existem por aí. E existe aqui um menor consumo de energia em relação à sua concorrente direta, tá? Essa placa consome 320 contra 355. Não é uma diferença tão grande, mas existe essa diferença. Estou elencando aqui os principais diferenciais de cada uma. Por outro lado, nós temos aqui uma 7900 XTX, e para esse comparativo ser o mais justo possível, eu trouxe os modelos que os próprios fabricantes trazem. Essa aqui é a placa feita pela AMD e essa é a placa feita pela NVIDIA, tá? Aqui nós temos uma placa que é visivelmente menor que a 4080, então a AMD trouxe um design mais convencional que entra melhor nos gabinetes. A gente viu problemas com as placas da NVIDIA entrando em alguns gabinetes, especialmente a 4090, que é até um pouco maior que essa placa, né? Enquanto que a AMD não, vem no formato tradicional e utilizando conectores de alimentação tradicionais também. Observe que a NVIDIA está utilizando um conector de 16 pinos, que exige que você tenha ou uma nova fonte, ou que você use adaptadores. A gente viu o que aconteceu nos adaptadores, né? Tinha a placa queimando, vocês lembram disso, né? No caso da AMD, eles optaram por usar o conector tradicional, que todas as fontes têm dois conectores de 8 pinos, tá certo? Nesse caso aqui é uma placa também num formato mais convencional, com as 3 fãs na parte da frente, backplate de metal, nada de muito diferente, tá? Quais são as vantagens que a gente encontra hoje na 7900 XTX? Ela tem um pouco mais de VRAM, então são 24 GB versus 16 GB, são 8 GB de VRAM a mais. Aí temos que pensar da seguinte forma: aonde isso é relevante? Faz falta para você? Hoje em dia a maioria dos jogos rodam muito bem com 8 GB, com 10 GB, então ambas as placas estão mais servidas, mas é histórico que a AMD sempre
tende a trazer um pouco mais de VRAM, não é de agora isso, desde lá de trás, ali da época da R9 290X, 390X com 8 GB de memória, 580 com 8 GB, vocês se lembram dessa história, né? E aqui nós temos então uma placa que tem 24 GB, a mesma quantidade da 4090, para vocês terem ideia, tá certo? Ela também é uma placa que é um pouco mais rápida em rasterização, ou seja, performance bruta sem Ray Tracing. Enquanto a NVIDIA é um pouco mais rápida em Ray Tracing, a XTX é um pouco mais rápida sem o Ray Tracing, performance bruta. Ela também é um pouco mais barata, enquanto que a 4080 foi anunciada lá fora por $1.199, aqui no Brasil você acha ela na casa dos 9.000, 9.500, vai subindo até uns 10, 11 mil. A XTX você encontra a partir aí dos 7.800. No momento da gravação desse vídeo está sem estoque dessa placa, porque ela vendeu tudo no lançamento dela, que foi em dezembro, né? Devido ao final de ano, as lojas acabaram não renovando, mas ela é mais barata. No preço que ela está hoje, ali ficaria uns R$1.200 a menos, olhando os modelos mais baratos das duas placas aqui, tá? Aqui existe um ponto, porque esse modelo da AMD você consegue comprar aqui no Brasil através dos fabricantes, ASRock, PowerColor, Gigabyte, ASUS, eles podem vender esse modelo ou os modelos diferenciados, um ASUS ROG, um Gigabyte Game OC, que geralmente são melhores do que os modelos que os próprios fabricantes fazem, tá? Também um último diferencial aqui, a placa traz o DisplayPort 2.1, enquanto o DisplayPort na NVIDIA é 1.2, então aqui você tem suporte a resoluções altíssimas, com alto refresh rate, por exemplo, 8K, se não me engano, 144 Hz, alguma coisa assim. Hoje em dia é fora da realidade das pessoas, né? Mas ainda assim é algo à prova de futuro. Pessoal, dito isso então, principais diferenciais das duas placas, vamos para os testes, tá? Os testes hoje eles vão ser em vídeo, lado a lado, e também a gente vai mostrar ali um gráfico de performance final ao final desse vídeo, tá? Começando aqui em Cyberpunk 2077, no Ultra com texturas no máximo, em 1440p, que é o cenário, o segmento onde essas placas vão se desempenhar melhor, ali tem muita margem para resoluções assim. A gente vê ali a 4080 fazendo 147 de média, a XTX fazendo 126. Ué, Lucas, a XTX não era uma placa mais rápida? Isso também varia de game para game, é interessante a gente observar esse tipo de coisa. Observe que aqui eu não estou usando nem o Ray Tracing e nem o Upscale, DLSS, FSR, apenas a performance bruta. Em 4K, nós vemos ali que a XTX acaba dando uma disparada, ela sobe um pouquinho, curiosamente, pode ser pelo fato da XTX ter uma vazão real maior, apesar da NVIDIA compensar a vazão dela com uma quantidade muito grande de cache L2, a vazão real hoje está maior na AMD e ela dá uma leve vantagem, né, em 4K. Ok, God of War 1440p, 4080 fazendo ali 130, 129, 131 quadros, XTX 148, 1440p gráficos no máximo. Então você vê que ambas as placas estão rodando bem, com bastante margem, XTX levemente acima. Temos outras placas na comparação, como a 3080 Ti, 4090, 4070 Ti, que foi lançada recentemente, já tem um vídeo aqui no canal, tá aparecendo aqui, e a 7900 XT, que é a irmã menor dessa daqui, que também acaba desempenhando muito próximo da 4080. Tem jogos que ela chega a ficar colada e ela também custa menos ainda que a 4080. Você acha hoje na casa dos R$6.900, já dá uma diferencinha grande dos 3.000, às vezes até 4.000, tá? Em 4K, pessoal, a 4080 dá uma aproximada, então ela fica ali fazendo próximo dos 100 quadros junto com a XTX, ambas as placas estão dando com muita margem. A gente observa ali o teste de temperatura, cara. Ambas as placas estão com uma boa temperatura. No caso ali, a 4080 está fazendo na casa dos 62 graus, é muito baixinha a temperatura dela, e a XTX 65, então ambas extremamente frias dentro dos seus projetos de refrigeração. Uma é triple fan, a outra é dual, um pouco mais espessa, fazendo uma temperatura muito boa. Spider-Man Remastered em 1440p gráficos no Ultra. Nesse caso aqui há um empate técnico, né? O desempenho está muito próximo entre as duas placas, variando ali de 2, 3, 4 quadros, que não é tão relevante assim, num cenário onde já está rodando muito bem em todos os cenários. Ainda assim é uma leve vitória para a XTX. A gente pode também observar ali o consumo de energia das duas placas.
Em alguns cenários, o consumo de energia da 4080 ele aparece muito baixo, ele não faz muito sentido, porque essa medição ela não está exatamente precisa. Às vezes em 4K fica um pouco mais preciso, tá? Mas de fato há um maior consumo de energia na XTX em relação à 4080. Em 4K, ambas as placas em empate técnico fazendo 111, 110 quadros, tá? Então desempenhando muito próximo, com muita boa estabilidade. Lembrando para vocês, usei o mesmo CPU e a mesma memória RAM em todos os testes, que é um Core i9 12900K, CPU muito bom. Flight Simulator, preset alta qualidade, 1440p. O que nós vemos aqui então é um nível de desempenho da XTX um pouco acima do que entrega a 4080. Temos ali geralmente a casa dos 10, 15 quadros. Geralmente ali 10 quadros, né? É uma margem ok, mas é um cenário onde todas as placas estão rodando muito bem esse simulador de voo, tá? Boas temperaturas, bom consumo de energia. Quando a gente vai para 4K, nós temos aqui a 4080 se aproximando da XTX, então aquela vantagem que estava ali já dá uma diminuída, já dá uma encolhida. Ambas as placas fazendo um bom desempenho acima dos 80 quadros, mais uma vez lembrando para vocês que eu não estou usando upscaling no momento. Nós vamos ter os testes de upscaling aí para vocês em alguns cenários, em alguns jogos, tá certo? Passando aqui agora para Resident Evil Village, é um jogo já um pouco mais leve, então eu falei, cara, já vamos usar o Ray Tracing, VRAM no máximo, 8 GB aqui, tá? A 4080 tá fazendo um desempenho um pouco maior, tá ali em 217, 214 de média, contra 173 da XTX, embora todas as placas, no geral, se saindo muito bem, sem grandes dificuldades, tá certo? Quando a gente parte para a 4K também mantém essa vitória da 4080, né? Então você vê que de jogo para jogo tem uma variação, depois a gente vai ver no gráfico final essa vantagem que a XTX acaba tendo pequena em relação à 4080, tá? Consumo de energia corroborando com o que os fabricantes falam, XTX consumindo um pouco mais, temperatura muito boa dos dois modelos, tá? Red Dead Redemption 2, um preset Ultra, eu coloquei tudo no máximo, só MSA que eu pus um 2x. Nós temos aqui um cenário onde a XTX está entregando mais desempenho, tá? Um jogo foi lançado ali em 2019, a placa está saindo bem. Observa que no benchmark às vezes dá uma osciladinha no 1% low, mas no geral estamos rodando com um desempenho razoável nas duas placas. Então temos uma diferença de 10 quadros ali, tá? Bons níveis de temperatura, níveis de consumo parecidos em 4K, acaba mantendo essa vantagem que nós temos na XTX. Então você vê que de engine para engine, de jogo para jogo temos essa vantagem. Observa ali curiosamente que a própria 7900 XT, que é ainda mais barata, está bem colada com a 4080. Então ela acaba tendo um custo-benefício interessante se você olha por esse ponto de vista. Apesar da XTX ser mais rápida, a XT também consegue desempenhar muito parecido com a 4080 dependendo do jogo. Assassin's Creed Valhalla, preset Ultra, nós temos ali a XTX novamente vencendo a 4080. Lembrando para vocês que em todos os testes eu usei o Resizable Bar, e esse é um dos jogos que você mais ganha performance com o Resizable Bar, tá certo? Então temos ali um bom nível de desempenho, e mais uma vez a 7900 XT surpreendendo, entregando um nível de desempenho colado na 4080, enquanto que a XTX está colada na 4090. Isso é interessante porque a 4090 custa muito mais, cara, custa 15 mil, 14 mil, enquanto que essa placa está custando quase a metade do preço, né? Então a gente vê que em termos de custo-benefício, as AMD, ao menos falando de rasterização, elas estão bem, tá? Em 4K, a 4080 dá uma encostada, né, mas ainda assim a XTX mantém a sua vitória, enquanto que a XT dá uma recuada nesse tipo de resolução. Ok, pessoal, esses são os testes de rasterização. Agora a gente vai começar a falar de teste de Ray Tracing, tá? E depois os testes envolvendo DLSS, tá? Cyberpunk 2077 Ultra, Ray Tracing Ultra também em 1440p. Cara, fica nítido que a NVIDIA é superior. 4080 fazendo ali 55, tá bem próximo dos 60 quadros, enquanto que a XTX está fazendo 37. Então já fica uma situação complicada, tá? Só a 4080 e 4090 que estão ali razoavelmente bem, ambas próximas de 60, no caso a 4090 já bem acima de 60 quadros, sem depender de nenhuma técnica de upscaling, tá? Quando a gente parte para 4K então, meu amigo, aí que o bicho pega. Na verdade fica ruim para todas, né? Porque
em 4K, a própria 4080 está fazendo 28 quadros e a XTX está fazendo 19, nem a 4090 está mantendo 60. Então você vê que para esse tipo de recurso, Ray Tracing, ainda precisamos sacrificar ou os gráficos ou a resolução, ou você usar um upscaling como o DLSS, como o FSR, para poder dar uma minimizada nisso, tá? Ok, pessoal. E aí, também nós temos aqui o teste de upscaling nesse mesmo jogo, aonde a gente ativa o DLSS 2 e aonde tem DLSS 3 disponível, que é nas RTX 4000, nós ativamos também, além do FSR 2 nas AMD. Lembrando para vocês que a AMD prometeu o FSR 3, mas por enquanto é uma promessa, não temos disponível ainda. O que nós observamos aqui, cara, é que, por exemplo, a 3080 Ti com DLSS 2, ela está se saindo melhor que a XTX com FSR 2, porque ainda assim o Ray Tracing nas NVIDIA é melhor. Agora, DLSS 3, meu amigo, é uma surra, né? Você vê que a 4070 Ti está fazendo muito mais desempenho que a XTX, tá? E ela custa menos também. Então você vê que o DLSS 3 realmente é um game changer. A gente espera para testar no futuro o FSR 3 para ver se vai funcionar tão bem quanto o DLSS 3. Em 4K, o DLSS 3 salva a performance, ele permite que placas como a 4070 Ti entregue próximo do FPS 60, a 4080 passe do 60 e a 4090 passe do 100, mesmo o Ray Tracing estando no Ultra, enquanto que a XTX com o FSR 2 fica em 34, tá? A AMD prometeu que o FSR 3 iria dobrar o frame rate também, tá? Então, vamos ver se isso vai acontecer e se vai funcionar bem assim também, tá? Gráfico final de performance relativa, então comparando as duas placas em 1440p, a XTX fica ali em empate técnico com a 4080, dá uma diferencinha ali de 1%. Podemos falar que ambas têm o mesmo desempenho, porque varia a performance de jogo para jogo, enquanto que em 4K, provavelmente devido à maior largura de banda real da XTX, você vê que curioso, porque na geração passada era o contrário, era as NVIDIA que tinha mais, né? Nós vemos que ela dá uma subidinha, mas também não muito, e fica ali cerca de 3% acima. Isso não considerando, é claro, o Ray Tracing. O Ray Tracing e NVIDIA são bem melhores, a gente viu, e não considerando também DLSS. Por que eu não faço em todos os testes que tem disponível? Porque ainda não é padrão nos jogos, né? Vai ser difícil isso aqui se tornar padrão, porque tem muitos jogos a serem habilitados, mas eu acredito que o teste já deu para passar uma noção para vocês. Um ponto, antes de finalizar esse vídeo, pessoal, há uma polêmica hoje, vários relatos na internet dessa placa, desse modelo da AMD, estar sofrendo com aquecimento, hotspot batendo 110 graus. Eu experimentei isso daqui só quando eu fiz overclock na placa. Em teste estoque, o hotspot, que é o ponto mais quente, ficou baixo. Em overclock ela bateu 110 graus. Então assim, é um ponto de atenção, tá? Diante desses relatos, esperamos aí o posicionamento da AMD. A AMD tem falado que não são tantas placas que tem acontecido isso, mas acho que vale a pena esperar então vir o modelo, um ROG Strix, um Gigabyte Triple Fan, uma MSI, Frozer, não sei o que, enfim, os modelos diferenciados que não estão sendo afetados por esses problemas, e também tem construções mais robustas, apesar da placa da AMD ter uma boa construção, tem uma construção mais robusta que feita por ela, tá? No caso da NVIDIA, já é um modelo extremamente diferenciado que não vende no Brasil, então você já não vai conseguir comprar ele, apenas os modelos de parceiros como Asus, Zotac, Gigabyte e por aí vai. Bom, pessoal, é isso, espero que tenha gostado, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião acerca das duas placas. Você pretende comprar alguma? Você já comprou alguma? Ou você não, vou ficar com a minha placa porque está muito caro, espero elas baixar. Qual seria o preço ideal dessas duas placas na sua opinião? Participe, deixe seu like, seu comentário e entre no nosso grupo de promoções para que quando essas placas estejam mais baratas você possa ter a oportunidade de estar comprando. Um grande abraço, muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.